E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui nossa conversa de hoje, Storm Relâmpago do dia 5 de julho de 2022. Vamos ver um pouquinho como é que o mercado está se comportando. Ontem a gente teve feriado americano, 4 de julho, e é um mercado, então, que ontem teve uma liquidez menor. Não está bonito do ponto de vista gráfico. Há que se dizer que o sinal dado no fechamento de ontem foi bem feio, inclusive. Foi um sinal eminentemente de prosseguimento do recuo. Para completar a situação, a gente tem PEC do benefício sendo votada hoje e, ao mesmo tempo, a gente tem, infelizmente, ata do FONC rodando amanhã. E temos, para completar a situação, payroll na sexta-feira, ou seja, uma semana bem difícil, bem complicada. Aqui está o índice futuro. O índice futuro, neste caso, não está legal. Tá? Ele realmente até tinha conseguido cortar essa linha de tendência de baixa ontem. Ontem não, anteontem. E depois fez o pullback, voltou a subir. Deu até um sinal de que as coisas iam ficar boas, de que ia dar um bom. Especialmente se rompesse essa máxima aqui, tinha uma grande possibilidade de dar um bom. Se nós tivéssemos conseguido prosseguir um movimento e subir na direção de 103.900 pontos. Mas infelizmente nas 4 últimas horas do dia de ontem entrou pressão de venda. A gente consegue ver que os vendedores empurraram nas 4 últimas horas de ontem. E aparentemente agora estamos indo retestar a LTB rompida. Eventualmente tocar a zona de 98.560 pontos. Pesou, tá? O mercado pesou no final do pregão de ontem. Mesmo que tenha pesado com baixo volume, sim. Não é legal esse sinal que foi dado. Tá? Um sinal feio. E que aparentemente indica a possibilidade de continuação da movimentação de queda, da movimentação de baixa observada no mercado financeiro aqui no Brasil. A gente está querendo perder esse fundo, que é esse fundo estabelecido aqui. Estamos bastante sobrevendidos nos 120 minutos, se a gente colocar aqui. E mesmo no diário, também bastante sobrevendidos. Então aqui botar o gráfico diário só para vocês verem, sobrevendidaço. Formando o possível duplo fundo, mas para esse duplo fundo ser acionado, a gente teria que romper a máxima de ontem. Coisa que eu não senti muita firmeza no mercado para fazer isso hoje. Posso estar enganado, mas ao que tudo indica, vamos retestar a mínima de sexta-feira e eventualmente talvez até mesmo perdê-la. O que eu vou estar operando hoje, basicamente? Bom, a gente está vendo mercados lá fora trabalhando em baixa, Europa em baixa, futuros americanos em baixa, minério de ferro caiu, petróleo caindo, commodities recuando. O que tende a empurrar o nosso mercado hoje também para baixo, logo no pregão, talvez com um gap de baixa. Então é muito provável que a gente abra aqui na casa dos 99.100 pontos, formando um gap de baixa abaixo da mínima de ontem. Se nós fizermos isso, tá, eu tenho duas condutas possíveis a serem feitas, dependendo do tamanho do gap. Se nós tivermos um gap muito forte, por exemplo, um gap que abre inclusive abaixo da mínima de sexta, tá? Então eu esperaria para operar este gap trap. Se o primeiro candle do dia for um candle de alta, vai ser um gap trap. Eu vou trabalhar operando na ponta da compra o resto do dia até o final do dia. Essa é a primeira conduta. Segunda conduta, se nós tivermos um gap bem fraquinho, um gap de baixa que abra marginalmente abaixo da mínima de ontem, neste caso eu vou tomar a posição assim que a gente romper um único centavo acima da mínima de ontem. Rompeu, eu tomo a posição e entro comprando um gap de compra. E aí meu stop fica imediatamente abaixo da mínima do dia e eu espero uma movimentação de 2 vezes meu risco para cima, largo meu alvo, liquido meu trade, entrego a posição. Bom, a outra possibilidade é que a gente tenha um gap, não um gap intenso ao perder a mínima de sexta, que seria abaixo de 98.560, mas também não um gap muito fraquinho, um gap que abra na metade do caminho, 99.100. Nesse caso, o primeiro candle do dia fechando em baixa,
eu esperaria acontecer mais uma queda. E eu esperaria o Follow Angel, que seria um recuo, um retorno até a abertura do dia. Quando bate na abertura do dia, espero até um trap sendo formado aqui para bater na venda e opera a favor da venda. Então, tudo vai depender de como vai ser esse primeiro movimento do dia. As alternativas são: abrimos num gap de baixa, mais primeiro candle em alta. Aí eu operando na compra, essa movimentação, na ruptura da massa do primeiro candle, trabalhando o conceito ou de um trap ou de um gap de compra. Simples assim. A outra alternativa, abre um gap de baixa e o primeiro candle é de baixa. Primeiro candle de baixa. Nesse cenário, eu vou esperar o retorno até a abertura e aí eu bato na venda. Vou esperar o Follow Angel, o anjo caído. Tá? O mais difícil será se abrir o primeiro candle em baixa, abre um gap de baixa e a gente forma o primeiro candle como um doji, assim, como uma estrela, sem muita definição para que lado que ele vai. Uma sombra inferior grande, uma sombra superior grande e aí um candle completamente indeciso. Nessa situação, a minha ideia vai ser esperar a primeira meia hora do dia se formar, criando então uma consolidação, e para o lado que romper esta meia hora, eu passo a operar o resto do dia. Com isso, esse é meu plano de batalha para o dia que vai estar iniciando. Não é um plano perfeito, não existem planos perfeitos. A gente sempre tem que antecipar os cenários mais prováveis, mas ao mesmo tempo estar preparado para um certo grau de flexibilidade se acontecer alguma movimentação diferente. Eu até gostaria que acontecesse essa terceira possibilidade, ou seja, uma lateralização na primeira meia hora, trabalhando aqui essa zona de preço, porque isso aqui vai estar sendo construído em cima de um suporte que foi dado aqui pelo fundo de sexta-feira. E daí até a ruptura da primeira meia hora para cima seria bem legal. Eu esperaria o pullback, tomar posições e vamos embora para buscar o alvo lá em 100,730. É uma forma interessante de operar também, estratégica, eu diria. Dá para pensar também usar o 10R, para quem for utilizar o 10R sistematicamente, é uma alternativa. O cara nem estaria olhando isso, né? O cara que for usar o 10R. Bom, vamos olhar aqui o dólar futuro, entender o dólar futuro e a movimentação que ele está fazendo. O dólar futuro está numa tendência bonita, tá? Ele conseguiu romper realmente uma região de resistência importante que tinha na faixa de 5,33 e agora segue na direção de 5,45, sem grandes resistências antes desta região. A gente ontem passou o dia inteiro meio que de lado, assim, trabalhando numa lateralização. A gente pode ver aqui o retângulo sendo operado, né? E dentro desse retângulo, agora nós ameaçamos romper no final do dia de ontem e devemos abrir num gap de alta. Características que poderiam ser interessantes para mim. Se abrirmos num gap de alta, cutucando a região de 5,40 e o primeiro candle do dia fechar em baixa, eu posso operar um retorno à média, eu posso operar um gap trap de venda e aí ficar vendido dentro do dólar. Esse seria o primeiro cenário. Eu adoraria que esse cenário acontecesse e eu acho que inclusive é o mais provável que venha a rolar. Abrimos num gap de alta, tocando a zona de resistência em 5,39, faz o primeiro candle em baixa, perde a mínima desse candle, segue a queda pelo resto do dia. Ponto. Outra coisa que pode eventualmente ocorrer é abrirmos no gap de baixa, fechamos o primeiro candle em baixa, mas não perdermos a sua mínima e rompemos a máxima. Neste caso,
nós pegaríamos todos os vendidos no contrapé e eu estaria pensando em fazer a compra. Ou seja, em qualquer um desses dois cenários eu vou operar a ruptura. Seja para baixo, vendido, seja para cima, comprado. Porque se a gente romper a máxima do primeiro candle, neste caso vai ser um gap de fuga, que nem foi aqui. Ou que nem foi aqui. E aqui está o sinal mais claro disso aí que eu estava comentando com vocês. Um gap de alta, que o primeiro candle termina em baixa e depois rompe a máxima. Isso é um gap de fuga para ser operado. Alvo, 161 para cima. Pega essa amplitude, larga para cima, tá lá o teu alvo. Já dá para você ter duas vezes, mas eu prefiro 161. O outro tipo de gap de alta que foi esse aqui é pior, né? Porque é um gap de alta que o primeiro candle é uma congestão. Nesse caso, congestão quero dizer um doji, né? Nesse caso, não gosto de operar nem na venda nem na compra. Aí sim, eu vou esperar a primeira meia hora do dia passar. No caso, primeiro candle, segundo candle, quando eu operar a meia hora para cima, aí eu tomo posição. Então, quando a gente fala de gaps, tá? Após um gap, nós podemos ter um candle direcional, que pode ser a favor do gap ou contrário ao gap, ou podemos ter um gap que seja um gap em forma de doji. Neste caso, eu não vou operar o primeiro candle do dia, eu vou esperar a primeira meia hora do dia passar, e daí pro lado que for, eu vou junto. Eu preciso que vocês consolidem essa ideia, vocês introjectem essa ideia para quem quiser ser day trader, isso é muito importante. A maior parte das pessoas não deveria ser day trader, a gente já comenta isso muitas e muitas vezes, a maior parte das pessoas vai ter dificuldade em produzir resultados consistentes no day trade, mas para quem quiser dominar os gaps, é algo realmente muito importante, algo realmente que faz todo sentido do mundo. Bom, vamos olhar aqui milho, CCMU22. Milho prossegue dificílimo de ser operado e num momento muito tenso. Eu não farei nenhum tipo de operação aqui, não vejo algo muito bom de ser feito, de fato. Está complexo, assim como as criptos estão complexas. Nós não estamos numa época favorável, nós estamos numa época em que o mercado não está possibilitando trades tranquilos. Os trades estão muito difíceis de serem feitos no milho. E, portanto, eu estou mais olhando do que fazendo qualquer coisa. Neste gráfico diário, a gente se aproxima de uma zona de suporte dada pelo fundo anterior em 86, mas ainda numa tendência de baixa e ainda com pressão vendedora dominando. Então, neste momento, eu estou procurando sim por reversões, eu estou esperando que o mercado faça algum pivô aqui, mas ele tem que montar um belo pivô de alta num gráfico de 120, coisa que por enquanto ele ainda não fez. Então, no milho, não estou fazendo nada agora, estou só olhando de fora, esperando. Até acho que sim, estamos produzindo uma possível cunha descendente aqui, eu vou desenhar aqui para vocês verem isso. E daí vocês vão poder entender o que eu estou visualizando. Para mim, o mercado está construindo esta linha aqui de baixa com esta linha aqui de alta. E essa linha de retorno, melhor dizendo. E isso é uma cunha descendente. Mas eu preciso, para ter qualquer coisa aqui, uma virada, rompimento LTB, recuo, e aí vamos lá. E aí vamos embora. A gente já vê que no cenário de IFR, nós ainda não rompemos o movimento de tendência que nós tínhamos. A linha de tendência de baixa do próprio FR não foi rompida ainda. E, portanto, não vejo espaço ainda para uma alta mais consistente dentro do milho. Aí é a forma como eu estou lendo. BGI Fute, boi gordo. O boi gordo também falhou o padrão de masta e bandeira que ele estava produzindo. A gente esperava, pelo menos eu esperava, que após o rompimento do masta e bandeira o troço andasse. Não está andando. O lado positivo é que a baixa também não está andando. E a gente está vendo aqui o estocástico já bem sobrevendido no diário, o que permitiria sim olhar com certos olhares cobiçosos para uma ruptura dessa máxima
e o stop ficando abaixo da mínima aqui. Tá? Se a gente tiver aqui associado um Wise Wave dando compra, tu vê que o Wise aqui tá forte. O Wise aqui tá forte. Veja que ele fez um longo movimento, um movimento fraco de queda com volume grande que não conseguiu empurrar o mercado para baixo. Então isso aqui indica uma possibilidade maior de que haja um movimento de alta mais adiante, né? Ainda assim, eu estou olhando mais do que fazendo qualquer coisa também dentro do boi. É bem verdade que os últimos 2, 3 candles são candles pavios, candles que prenunciam forte movimentação. E para mim, hoje, o boi deveria começar a se deslocar. Tá? O boi deveria começar a se deslocar. Deixa eu só fazer um estudo no tempo aqui. Deixa uma coisinha. Deixa eu ver uma coisa aqui. $25. Tá, então a distância que a gente tem deste topo até esse topo são 25 dias. Então, a distância que a gente tem aqui são de 25 dias. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é multiplicar, então, 25 dias, que é essa distância, pelos fibos, para encontrar próximas resistências no tempo. Tá, deixa eu mensurar aqui, então, uma coisa. Isso teria 90 dias a partir daqui. Tem mais. Vamos ver aqui. R$ 155. Ainda teria mais 10 dias de consolidação. Ainda teria mais 10 dias de consolidação. Mais 10 dias de lado. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só pelo dia 19 de julho. Putz. Tem que ficar atento aqui para dia 19 de julho. Data de inflexão. Olha aqui o futuro. Que engraçado, cara. Meus estudos no tempo diziam que era um fundo dia 29. Não foi. Não foi. 9 dias. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui vai ser um fundão. Aqui. Mas ainda tem tempo. Bastante tempo. Tá. 41. 40. O ciclo de 40 sempre é um ciclo muito poderoso, pessoal, no mercado, tá? A gente tem, nesse caso, 26 dias, né? Aqui foram 26 dias de queda. Hoje é 26. Será que a gente vai seguir um ciclo exatamente igual? 26 dias de queda aqui, 26 dias de queda aqui no futuro? É possível. Essa queda aqui foi de 22, 24 dias. E daqui até aqui
foi 19. Aqui não fechou nenhum ciclo. 32. Aqui até aqui foi 40. 40 que é o ciclo mais forte, né? Vinte. Tá bem. Bom, vamos dar uma olhada aqui na Petro e na Vale. Petro tá forte, tá bonita, né? Ela tá indo na direção dos 30,15, eventualmente até dos 31,83. Vamos ver se vai conseguir cumprir isso. A gente tem, sem dúvida alguma, os cenários conturbados para essa semana que a gente já comentou agora há pouco, mas por enquanto é um pivô de alta, é uma tendência de alta, a movimentação está indo buscar a próxima resistência em 29,79, depois 31,80. Vale 3, por sua vez, esta não tá legal ainda, apesar de ter feito um dia de alta ontem, foi um dia tenso, foi um dia difícil. Tá em tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Acho que deve retestar ainda o último fundo, 72,40, não retestou ainda. Pode ser que forme um duplo fundo aí, mas por enquanto não tem sinal de fundo ser desenhado, nem tampouco sinais de entrada na ponta da compra, por enquanto. Na verdade, se eu fosse alguma coisa, se você tem uma venda, porque é uma barra branca ignorada no Éden dos traders de venda. Itaú, que é importante para a nossa bolsa. Itaú está tentando perder um fundo brutal na região de 22,60. Se perder esse suporte aqui, galera, abre uma rodovia para descer até 20,70. Não poderíamos perder a mínima de sexta-feira, senão o cenário vai ficar muito feio. Esses primeiros 2 dias de julho são dias absolutamente laterais. Pro lado que romper a partir de hoje, começa a definir o resto do mês. De preferência, o ideal seria um rompimento para cima, para que a gente pudesse realmente voltar para essa zona aqui dos 26. Mas por enquanto não tá legal não. O Bradesco, inclusive, também não tá legal. Tá tocando essa zona de suporte aqui, mas tá fraco. O mercado tá fraco. Eu ainda entendo que tá dentro desse enorme retângulo. Só que eu não gosto muito de operar retângulos, não é algo que eu curta muito fazer. Então o cenário ainda segue muito ruim. O cenário macroeconômico ainda está muito ruim. Não tem alívio na guerra da Rússia e da Ucrânia. Não tem alívio na inflação lá fora. Não tem... Começou a ter um certo alívio na inflação aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser a ata do FONC aí, que vai assustar um pouco o mercado, vai trazer volatilidade para o mercado como um todo. E a gente pode então seguir nossos conceitos aí, olhando com bastante calma o que o mercado está fazendo. Por enquanto, bundinha na parede, a gente fica grudado na parede para realmente não levar nenhuma paulada por trás desnecessariamente. O cenário ainda não é favorável e a gente tem que ir com toda a cautela do mundo. Vamos olhar aqui as criptomoedas. Aqui é o Ethereum contra dólar Tether. Ethereum contra dólar Tether encontra-se em cima de uma zona de suporte, dada por esse topão aqui, topo de 2018. Tocamos a região. Estamos bastante sobrevendidos no estocástico. Isso não significa absolutamente nada com as médias caindo. Pelo contrário, médias caindo, o estocástico não funciona para não deferir nada. O Ethereum segue ainda com primária de baixa, secundária de baixa, terciária de lado. Estamos numa terciária de lado já agora, com fundos do mesmo nível, topos no mesmo nível, 2 topos no mesmo nível, 2 fundos do mesmo nível. Estamos dentro deste retângulo. Um retângulo que tem como suporte a região de 1000 doletas e a região de resistência em 1255 doletas. Então tem uma amplitude de 20% aí nesse retângulo formado. Estamos agora sinalizando uma possível venda para quem opera 240 minutos. Venda acontecendo aqui para buscar essa região aqui e para ficar trabalhando nessa zona. Com a média móvel está caindo, estocástico lento sobre o comprado, bate-se na venda com stop acima dessa máxima. Então aí seria uma operação plausível a ser feita, e nesse caso seria um ETH down, né? Eu operaria na compra o ETH down. Então aqui eu poderia entrar tomando um ETH down.
tô com pouco dinheiro ali disponível. Tô com poucos dólares ali. Poderia colocar isso aqui, provavelmente. Sim. Dá pra colocar praticamente todo o recurso que eu tenho ali, que são só uns 400 dolinhos. Colocando meu stop abaixo dessa mínima aqui. Para buscar essa região aqui. Pronto. Então tô escrevendo 38 dólares, vai tentar buscar 100. 105. Trabalhando basicamente o conceito de média móvel subindo, estocástico entra nessa região, cruzando para cima, entrada. Vamos embora. Esse é um trade plausível de ser feito dentro do Ethereum. Isso também já traz um viés mais baixista para o nosso mercado. A gente sabe que quando as criptos caem, as bolsas costumam cair. Nós temos BTC Down fazendo o mesmo movimento aqui. Já teria dado uma entrada de compra aqui no BTC Down. Com stop aqui. Com alvo aqui. O BTC também segue, então, nesse momento, dentro de uma lateralização. Essa lateralização, ela tem basicamente... Deixa eu tirar todos esses estudos só para facilitar a vida de vocês. Essa lateralização, ela tem basicamente uma zona de resistência. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Assim, o que eu fiz? Tirar essa tocagem. Deixa eu dar um zoom out. Ó. Retângulo. Bem claro aqui. Suporte, região de 18.700 dólares. Resistência na região de 20.420 dólares. A gente está trabalhando nessa zona. A gente viu que o nosso estocástico estava sobrecomprado com a média móvel de 80 vermelha. O que traduz a necessidade de nós pensarmos mais em ponta de venda por enquanto do que ponta de compra. Então agora o BTC deve dar uma cedida até a região de suporte em 18.700 para ficar talvez dentro deste retângulo. Tá? A gente não está num ponto muito fácil de ser operado em criptomoedas também. No gráfico semanal temos uma tendência primária e secundária de baixa no semanal. Tá? Se a gente perder essa zona de fundo aqui, a gente desce imediatamente para uns 12 mil dólares. Se perder os 12 mil, a gente vem para 8.768 dólares. Então o cenário não está nem um pouquinho atraente para ser operado com agressividade. Eu acho que até nós podemos estar próximos de um fundo, porque 18 mil é uma zona de suporte importante, mas ainda não construímos pressão de compra suficiente e não iremos construir pressão de compra suficiente enquanto a taxa de juros americana continuar subindo rapidamente. Se a taxa de juros americana sinalizar um certo alívio na pressão, as criptos podem subir de maneira mais poderosa. Mas enquanto isso não rolar, não tem nada muito claro a ser feito dentro do mundo das criptomoedas. Galera, por hoje era isso. Não se esqueçam, se vocês precisam realmente de uma boa assessoria, tem o pessoal da Liberta que trabalha comigo na parte renda variável e na parte alocação, tá? Investimentos, tesouro direto, tesouro pré, pós, CDB, essas coisas todas. O pessoal ajuda bastante nisso. E ao mesmo tempo, não se esqueçam, se vocês precisarem de alguma coisa, podem sempre contar comigo. Tem comentários ali que eu posso responder qualquer dúvida que vocês tenham por lá. E nós nos veremos no Café Tricoações de hoje às 2 da tarde. Na verdade, 2h30 da tarde no Café Tricoações. Para o pessoal que está lá conosco, aprendendo, trocando ideias e conhecendo cada vez mais um pouquinho o mercado. Tudo de bom, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.